prazer muito grande esse ano de ter uma professora da Universidade dos Estados Unidos, norte-americana, que fez uma pesquisa sobre com os documentos originais daquele que é considerado o maior carrasco das histórias em quadrinhos, que é o Dr. Wertham. Então, nós temos aqui o prazer e a honra de contar com a professora Tilley, que vai nos fazer as suas palestras. E eu quero convidar o nosso tradutor oficial, o Érico Assis, que vai nos colaborar, como sempre, é um grande colaborador do nosso evento. Muito obrigado, Érico, por favor. Boa noite. Boa noite. Outside of the United States, Fredric Wertham's legacy as either a psychiatrist or an anti-comics advocate is largely unknown. There are exceptions, of course, such as Canada, England, and Australia, where a shared language and a UK edition of his 1954 polemic, Seduction of the Innocent, helped propel recognition. Fora dos Estados Unidos, o legado de Fredric Wertham, como psiquiatra e como cruzado anti-quadrinhos, é praticamente desconhecido. Há exceções, como no Canadá, na Inglaterra e na Austrália, onde o idioma em comum e a edição britânica do seu polemista A Sedução do Inocente, de 1954, ajudou a impulsionar sua fama. Another exception is Germany, Wertham's birthplace, where his ideas were spread through talks and articles by one of his close colleagues, Dr. Hilde Mosse. Outra exceção é a Alemanha, terra natal de Wertham, onde suas ideias foram difundidas em palestras e artigos de uma de suas colegas mais próximas, a doutora Hilde Mosse. And there's Brazil, where his ideas gained currency as this country struggled with its own fears about the corrupting influence of comics on the lives of child readers. E no Brasil, onde as ideias dele se disseminaram enquanto este país lidava com os próprios receios quanto à influência desvirtuadora dos gibis nas vidas dos leitores infantis. Consequently, I am most honored to be here today with you to talk a bit about my research on Fredric Wertham. I look forward to a rich discussion after. Thank you to Professor Waldemiro Vergero and the other conference organizers for inviting me to join you. Consequentemente, é uma grande honra estar aqui hoje para conversar um pouco sobre minha pesquisa a respeito do Dr. Fredric Wertham. Obrigado ao professor Waldemiro Vergero e aos outros organizadores do evento pelo convite. Espero que tenhamos uma boa discussão. Obrigada por me trazerem a São Paulo. The widespread and transnational concerns about comics reading during the mid-20th century have been characterized by various scholars as a moral panic or a media panic. Os receios muito difundidos e transnacionais em relação ao hábito de ler quadrinhos, em meados do século XX, já foram caracterizados por vários acadêmicos como um pânico moral coletivo ou um pânico midiático coletivo. Historian James Gilbert referred to it as an episodic notion, which he defined as a recurring, broadly held idea, a puzzle whose meaning may not be readily apparent, the contours of which appear different depending on who is speaking and who is listening. O historiador James Gilbert trata como uma impressão episódica, que ele define como uma ideia recorrente e aceita por muitos, um quebra-cabeça cujo sentido não é aparente à primeira vista, sendo que seus contornos podem aparecer de modo diferente dependendo de quem fala e de quem escuta. These socio-historical concepts act as maps, useful tools for understanding the scope of an issue and how different aspects of that issue relate to one another. Esses conceitos socio-históricos servem de mapas, ferramentas úteis para entender o escopo de uma questão e como diferentes aspectos dessa questão se interligam. What these concepts fail to do, again as with most maps, is offer insights into individuals' lived experiences. O que esses conceitos não conseguem, tal como acontece com a maioria dos mapas, é dar uma perspectiva da experiência vivida dos indivíduos. For instance, much of the discourse about the moral panic around comic books acts like a map to define and describe the network of adults' concerns about this mass medium. Por exemplo, boa parte do discurso sobre o pânico moral coletivo em torno dos quadrinhos serve como mapa para definir e descrever a trama de receios dos adultos quanto a essa mídia de massa. It simultaneously neglects the views and experiences of the young people at whom these social and cultural anxieties were directed.
mas ao mesmo tempo renega as visões e perspectivas dos jovens a quem se dirigiam essas tensões sociais e culturais. My early scholarship on comics fit this mold. I focused on the gatekeepers, librarians, teachers, parents, and other adults who attempted to regulate young people's comics reading. Minhas primeiras pesquisas sobre quadrinhos encaixavam-se aí. Eu era focada nos gatekeepers, os bibliotecários, professores, pais e outros adultos que tentavam regulamentar o que os jovens liam de quadrinhos. Thanks in large measure to Fredric Wertham, I have increasingly been convinced that there is greater value in centering my comics scholarship on young people themselves. Graças, em grande parte, a Fredric Wertham, cada vez mais me convenço que vale mais centrar minhas pesquisas sobre quadrinhos nos próprios jovens. In late 2012, I published an article based on extensive archival research in which I documented some of the ways in which Wertham made up and misconstrued portions of his evidence against comics. Em fim de 2012, eu publiquei um artigo, com base em vasta pesquisa documental, no qual apresentei algumas maneiras como Wertham inventou e fez má interpretação de partes de suas provas contra os quadrinhos. My reason for using the vast quantity of records, some 200 boxes, archival boxes, that comprise Fredric Wertham's manuscript collection at the Library of Congress, was to continue my investigation of how adults acted as gatekeepers for children's comics reading. O motivo pelo qual usei a vasta quantidade de documentos que constituem a coleção de manuscritos de Fredric Wertham na Biblioteca do Congresso, que são umas 200 caixas, era dar sequência à minha investigação sobre como adultos serviam de gatekeepers da leitura de quadrinhos para as crianças. I came away from that initial archival work, a changed scholar. Children's voices, both those who Wertham examined and those who wrote to him, were too loud for me to ignore. Saí daquele trabalho documental uma pesquisadora mudada. As vozes das crianças, tanto as que Wertham examinou quanto as que lhe mandaram cartas, eram muito fortes para eu ignorar. In this talk, I invite you to join me to think about what we gain in our understanding of comics history, the discourse around moral panics, even Fredric Wertham's legacy, by decentering the people in positions of authority, the ones who create the panics, to instead focus on the experience of young readers. Na fala de hoje, convido vocês a pensar comigo o que ganhamos na nossa compreensão da história dos quadrinhos, o discurso em torno do pânico moral coletivo e até no legado de Fredric Wertham, tirando a centralidade dessas pessoas com cargos de autoridade, as que criam os pânicos, e focar nas experiências dos jovens leitores. My hope is that we can collectively recognize the value of hearing the voices of real children, young people who had insights and awareness and agency about comics and comics reading. Espero que, em conjunto, reconheçamos o valor que há em ouvir as vozes de crianças de verdade, de jovens que tinham sua perspectiva, sua consciência e seu protagonismo em relação aos quadrinhos e à leitura dos quadrinhos. Let me start by sharing some brief context about Fredric Wertham and U.S. comics in the mid-20th century. Afterwards, I'll move on to discuss a few specific young readers who Wertham studied, and then offer some brief concluding remarks. Vou começar com uma breve contextualização do Fredric Wertham e os quadrinhos dos Estados Unidos em meados do século XX. Depois vou passar a discussão de alguns leitores em específico que Wertham estudou e dar alguns comentários de conclusão. Fredric Wertham was a German-born U.S. psychiatrist who specialized in forensic psychiatry. He got his start in the United States in the 1920s at the Johns Hopkins Hospital's Phipps Psychiatric Clinic, one of the key sites for the development of modern psychiatry. Fredric Wertham foi um psiquiatra norte-americano, nascido na Alemanha, que se especializou em psiquiatria forense. Ele começou a carreira nos Estados Unidos nos anos 1920, na clínica psiquiátrica Phipps do Hospital Johns Hopkins, um dos locais-chave para o avanço da psiquiatria moderna. He moved to New York City in the 1930s, where he was employed at Bellevue Hospital and elsewhere. By the 1940s, Wertham devoted much of his practice to the diagnosis and treatment of children identified by schools, social welfare agencies, law enforcement, and court officers as juvenile delinquents. Ele mudou-se para Nova York nos anos 1930, onde foi funcionário do Hospital Bellevue e outros estabelecimentos. Nos anos 1940, Wertham dedicava boa parte de seu ofício ao diagnóstico e tratamento de crianças que escolas, agências de assistência social, a polícia e oficiais de justiça identificavam como delinquentes juvenis. These young people, many of whom were African American, often came from impoverished homes in some of the city's roughest neighborhoods. Esses jovens, muitos dos quais eram afro-americanos,
vinham de lares pobres nos bairros mais barra pesada da cidade. Besides a classification of delinquency or some other behavioral condition, such as anxiety or nightmares, what almost all of Wertham's young patients shared, and what he sought most to understand, was their pastime of reading comic books. Afora a classificação de delinquência ou alguma questão comportamental como ansiedade ou pesadelos, o que quase todos os pequenos pacientes de Wertham tinham em comum e o que ele mais buscou entender era o passatempo que eles tinham de ler gibi. That young patients read comics was, to Wertham's mind, both causal and symptomatic of the conditions he sought to treat. O fato de seus pacientes lerem gibi foi, ao olhar de Wertham, tanto causa quanto sintoma dos distúrbios que ele buscava tratar. Between 1947 and 1954, Wertham spoke and wrote against comic books with great frequency, always basing his arguments on what he described as his clinical, scientific investigations of young comics readers. Entre 1947 e 1954, Wertham palestrou e escreveu contra os quadrinhos com frequência, sempre baseando seus argumentos no que descrevia como investigações clínicas e científicas de jovens leitores de quadrinhos. His 1954 book, Seduction of the Innocent, which was excerpted in the Brazilian edition of Reader's Digest, argued that reading crime comic books harms children's moral, social, physical, and mental development. A Sedução do Inocente, seu livro de 1954, que teve trecho publicado na edição brasileira da Reader's Digest, argumentava que ler gibis do gênero policial ou de crimes prejudicava o desenvolvimento moral, social, físico e mental das crianças. Although Wertham limited his condemnation to crime comics, he contended that nearly all comic books then published in the US, whether they were funny animals or superheroes or romance, were crime comics. Embora Wertham limitasse seu repúdio aos gibis de crimes, ele alegava que quase todos os gibis publicados à época nos Estados Unidos, independente do gênero, seja de animais fofos, seja super-heróis, seja românticos, eram gibis de crime. Comic books were the most popular print matter during the 20th century, if not all time. In the US alone, during their peak years, readers purchased tens of millions of new comics monthly and traded, swapped, and shared comics in even greater numbers. Os gibis foram o material impresso mais popular do século XX, se não de todos os tempos. Só nos Estados Unidos, durante os anos do auge, todo mês os leitores compravam dezenas de milhões de gibis e trocavam, permutavam e dividiam os gibis em números ainda maiores. Sales grew from around 15 million new issues each month in 1940 to nearly 100 million new issues each month in 1953. As vendas subiram de aproximadamente 15 milhões de edições por mês em 1950 até quase 100 milhões de edições por mês em 1953. Nearly all children in the US between the ages of 6 and 12, along with many teenagers, read comic books prolifically. Older teenagers and adults were comics readers, though not to the same extent. Quase todas as crianças nos Estados Unidos entre os 6 e os 12 anos, assim como muitos adolescentes, liam gibis em abundância. Os pré-adultos e os adultos também liam quadrinhos, mas não na mesma proporção. Still, in an effort to maintain comics' appeal to older readers, who were growing more sophisticated in their tastes, comics publishers augmented superhero and funny animal comics with other genres such as romance, horror, western, and science fiction. Ainda assim, para sustentar o apelo dos quadrinhos com esses leitores de mais idade, que ficavam com gosto mais sofisticado, os editores incrementaram os gibis de super-herói e de bichinhos com outros gêneros, tais como românticos, terror, faroeste e ficção científica. Throughout the 1940s and 50s, various individual, educational, religious, and government authorities raised concerns about the effects of comics reading. Although Wertham was neither the first nor the only anti-comics voice in the US, he was the loudest. Ao longo dos anos 1940 e 1950, diversas autoridades individuais, educacionais, religiosas e governamentais manifestaram receios quanto aos efeitos que ler quadrinhos teriam sobre as crianças. Embora Wertham não tenha sido a primeira nem a única voz anti-quadrinhos nos Estados Unidos, sua voz era mais audível. On this slide, which does too many things, you can see a little bit about the growth in comic sales and the fact that the number of young people in the US who were school age and likely readers of comics stayed about the same throughout this period. Nesse quadro, né, nesse
nesse slide com várias coisas, tem uma comparação da a população de idades de 6 aos 17 anos nos Estados Unidos, o crescimento dela, e as vendas de quadrinhos na mesma época. You can also see a timeline then of some of the various anti-comics efforts and comics regulation efforts that took place during these years. E aqui também tem uma linha do tempo dos movimentos anti-quadrinhos, das tentativas de regulamentação dos quadrinhos também durante esse período. So, as I mentioned, although Wertham was not the first nor the only anti-comics voice in the U.S., his medical credentials and his experience as an expert witness in legal matters boosted his authority. Como mencionei, embora Wertham não tenha sido a primeira nem a única voz anti-quadrinhos nos Estados Unidos, suas credenciais médicas e sua experiência como perito jurídico reforçavam sua autoridade. Young people from 3 clinics served as the primary sources for his evidence in seduction of the innocent. They were Kings County Hospital, which is not it. There we go. Kings County Hospital, a public hospital in Brooklyn, where Wertham and his colleague Dr. Hilda Massey worked. Os jovens de 3 clínicas compuseram as fontes primárias das provas de Wertham em A Sedução do Inocente. As clínicas foram, primeiro, o Kings County Hospital, um hospital público do Brooklyn, onde trabalhavam Wertham e a sua colega, a doutora Hilda Massey. The Lafargue Clinic in Harlem was an inexpensive full-service social psychiatric clinic, which Wertham co-founded. It met in the basement of an Episcopal church. A clínica Lafargue, no Harlem, multiclínica de preço acessível, da qual Wertham foi cofundador e que funcionava no porão de uma igreja episcopal. And finally, the Quaker Emergency Readjustment Center, a service aimed primarily at aiding men and women who were arrested for homosexual acts. E o Centro Quaker de Readequação de Emergência, um serviço cuja principal meta era auxiliar homens e mulheres presos por atos de homossexualidade. His archival materials at Library of Congress include case notes, court reports, psychological tests, and various materials on the patients whose lives served as source material for his book. Os documentos de Wertham na Biblioteca do Congresso incluem anotações, relatórios de tribunais, testes psicológicos e diversos outros materiais sobre os pacientes cujas vidas serviram de fonte para o livro que ele escreveu. I want to introduce you to 3 of his young patients. Vou apresentar 3 desses pacientes, dessas crianças. Ralph appears in Seduction on pages 109 and 110. As described by Wertham, Ralph's story stands out for how troubling it is. Ralph aparece em Sedução nas páginas 109 e 110. Na descrição de Wertham, a história de Ralph se destaca por ser preocupante. He wrote that Ralph was an 11-year-old boy who, quote, put a rope around the neck of a younger boy, drew it tight, and almost strangled him. Ele escreveu que Ralph era um garoto de 11 anos que, abre aspas, colocou uma corda em volta do pescoço, fecha aspas, de um menino mais novo, puxou forte e quase o estrangulou. A month later, Ralph beat the same child about the face. Wertham stated that Ralph did not know that one should not hit a younger and smaller boy. What he did know was that this sort of thing was done in innumerable comic book stories about murders and robberies. Um mês depois, Ralph espancou o mesmo garoto no rosto. Wertham afirmava que Ralph não sabia que não se bate um garoto menor e mais novo. O que ele sabia era que esse tipo de coisa se faz em inumeráveis histórias em quadrinhos sobre assassinatos e assaltos. In the book, Wertham stated that he had not investigated the case, but instead a social worker from Harlem's Lafargue Clinic had done so. No livro, Wertham afirmou que não havia investigado o caso, mas que uma assistente social da clínica Lafargue do Harlem havia sim investigado. In reality, neither Wertham nor one of his clinic professionals met with the child. Instead, Ralph was seen by a woman who worked for the Salvation Army. She gave her report to someone at Lafargue. Na verdade, nem Wertham, nem um dos clínicos conheceu a criança. O Ralph foi atendido por uma mulher que trabalhava no Exército da Salvação. Foi ela que comentou o caso com alguém na clínica Lafargue.
Just a quick note, this is the report as it appears. You'll notice the red pen. The red pen with the slash indicates that Wertham used this example in the book. Esse aqui é o relatório mesmo. Vocês percebam aqui a caneta vermelha e o risco, né? Isso indica que o Wertham usou esse relatório como base para o livro. Wertham's account of the strangling and beating incidents are relatively consistent with the written report he was provided, but he failed to provide an accurate context for the incident. O relato de Wertham quanto a casos de estrangulamento e espancamento até que fecha um relatório escrito que ele deu, mas não dá um contexto exato do incidente. Ralph was actually 13 years old, not 11. He was African American, part of a family that was economically in the margins between poverty and comfort. Na verdade, Ralph tinha 13 anos, não 11. Ele era afro-americano e parte de uma família que, em termos econômicos, ficava nas margens entre pobreza e conforto. He had a congenital heart condition and severe myopathy. It's unclear whether his eyesight was corrected with glasses. Ele tinha um problema cardíaco congênito e miopatia aguda. Não se sabe se a visão dele foi corrigida com os óculos. Either way, it's difficult to imagine that a poor young black child with bad eyes and a chronic health problem living in an urban housing project had not experienced his own share of bullying. De qualquer modo, é difícil imaginar que um menino negro, pobre, ruim da vista e com problema de saúde crônico, que morava no conjunto habitacional do governo, não tivesse sofrido bullying. Perhaps he simply wanted the experience of treating someone the way he had been treated. Or maybe, at least with regard to the beating, he was indeed retaliating for being hit, as he had reported. Talvez ele só quisesse a experiência de tratar alguém do modo como ele fora tratado. Ou quem sabe, pelo menos em relação ao espancamento, ele estava fazendo retaliação por ser espancado como havia falado. He was reluctant to speak to the woman at Salvation Army, so most of the details of the incidents were relayed by his mother, who had witnessed neither one of them. Ele foi relutante em falar com a atendente do Exército da Salvação, então a maioria dos detalhes dos incidentes foram intermediados por sua mãe, que não foram testemunha de nenhum desses incidentes. The Salvation Army woman questioned Ralph's mother about whether he read comic books. His mother, quote, appeared startled and wondered if that were bad. A atendente do Exército da Salvação perguntou à mãe de Ralph se ele lia gibi. A mãe, abre aspas, pareceu assustada e perguntou se eles faziam mal. In that way, his mother is like millions of other parents during this era. The ubiquity of comics, both generally and in the hands of young readers, combined made many parents somewhat blind to their existence. Comic books were simply part of the landscape. Nesse sentido, a mãe de Ralph era igual a milhões de outros pais na época. A ubiquidade dos quadrinhos, tanto no geral quanto nas mãos dos pequenos leitores, deixava muitos pais um tanto quanto cegos à sua existência. Os gibis faziam parte da paisagem. Survey research indicates that a number of parents purchased comics for their children, and perhaps Ralph's mother did this. Levantamentos indicam que vários pais compravam os quadrinhos para os filhos, e talvez a mãe de Ralph também. She reported that he read Crime Does Not Pay and Gangbusters, which were both emblematic titles of the crime genre that grew immensely popular in the last half of the 1940s. Ela informou que ele lia Crime Does Not Pay e Gangbusters, ambos títulos emblemáticos do gênero de crimes que ganharam imensa popularidade na última metade dos anos 40. The first title, Crime Does Not Pay, was in the midst of its successful 13-year run, while the latter, which was based on a radio program, was relatively new in 1948, when Ralph's visit to the Salvation Army occurred. O primeiro título estava no meio dos seus 13 anos de existência, enquanto o segundo, que era baseado num programa de rádio, era relativamente novo em 1948, quando ocorreu a visita de Ralph ao Exército da Salvação. The crime genre was widespread across media. This was the era of detective radio shows, film noir, hard-boiled crime paperbacks, and pulp crime magazines. If Ralph had not read crime comics, chances are good that he would have encountered similar stories in other media. O gênero policial ou de crimes era difundido nas mídias. Essa foi a era dos programas de rádio com detetives, do cinema noir, dos livrinhos policiais, do Pulp Fiction. Se Ralph não lesse gibis de crimes, há boa chance de que ele ia encontrar histórias parecidas em outras mídias. When he was asked directly what comics he read, Ralph said
he liked Batman and Superman. As Wertham did in Seduction, Ralph mentioned the murders and robberies contained in these books. Unlike Wertham, Ralph clearly emphasized that these superhero titles were focused on the titular characters capturing murderers and robbers. Quando foi questionado diretamente sobre quais quadrinhos ele lia, Ralph disse que gostava de Batman e Superman. Como Wertham faz em Sedução, Ralph falou nos assassinatos e assaltos que acontecem nesses gibis. Diferente de Wertham, Ralph enfatizava claramente que esses títulos de super-herói eram focados nos personagens titulares, capturando assassinos e ladrões. Our second young person is Vivian, who appeared in Seduction on pages 40 and 41. And on the slide, you'll see some of what Wertham wrote about her. Nossa segunda criança é Vivian, que aparece em Sedução nas páginas 40 e 41. Aqui no slide tem algumas coisas do que Wertham escreveu a respeito dela. Wertham described her as a nice, friendly girl of 12 who was being treated because she had stolen some money from a lodger. He reported an anecdote she shared about the theft of a bracelet. She read it in a romance comic. Wertham a descreveu como uma garota meiga e simpática de 12 anos que estava em tratamento porque roubou o dinheiro de um inquilino. Ele informa um caso que ela contou sobre o roubo de um bracelete, que ela lera num quadrinho romântico. Wertham called her an expert on love comics and mused about her daydreaming. Wertham a chamou de perita nos quadrinhos românticos e comentou que ela gostava de devanear. Wertham's account was largely incomplete and inaccurate. O relato de Wertham estava incompleto e em grande parte impreciso. Vivian was a 13-year-old African-American girl who had been brought to the clinic by her stepmother. According to the case notes, her most recent school grades, her report card, was excellent, according to her mother, and Vivian played the piano beautifully. Vivian era uma menina afro-americana de 13 anos que fora levada à clínica pela madrasta. Segundo as anotações clínicas, seu último boletim era excelente, segundo a mãe, e Vivian tocava piano maravilhosamente. She may have stolen $1 or so from one of the lodgers living in her family's home. She may also have stolen a ring from her piano teacher. Vivian's mother reported that the girl was a liar. Ela pode ter roubado $1 ou $2 de um dos inquilinos na casa de família de sua mãe. Ela também pode ter roubado um anel do professor de piano. A mãe de Vivian informou que a menina era mentirosa. O slide também ressalta as partes que não estão nas anotações sobre a Vivian, né, que o Wertham inventou para o livro. Vivian's stepmother, who hit her on at least one occasion, wanted to institutionalize the girl. She is quoted in the case notes as saying, "Mother says they want to put her in an institution. Quote, I don't really think she can snap out of it. Everybody tells me to give her a chance." A madrasta de Vivian, que batera nela pelo menos em uma ocasião, queria internar a menina. Nas anotações clínicas informa-se que ela disse: "A mãe diz que querem internar ela. Abre aspas, eu acho que ela não tem como sair disso. Todo mundo me diz para dar uma chance." Her mother continued, "We have been giving her a chance, and nothing helps. I was to get her in a Catholic home. She isn't Catholic, but I would let her to be put in an institution." A mãe continuou, nós temos dado chances a ela e não acontece nada. Eu quero que ela vá para uma instituição católica. Ela não é católica, mas eu deixaria que fosse para que ela fosse internada. It's unclear from the case notes whether Wertham even met Vivian on the 1 or 2 visits she made to the clinic in February 1951. Não fica claro pelas anotações de Wertham se ele chegou a conhecer Vivian na consulta ou 2 consultas que ela fez à clínica em fevereiro de 51. But what about comics? Vivian indeed read them. She said that if she had any, she read love comics. Mas e os quadrinhos? Vivian realmente era uma leitora. Ela diz que quando tinha, ela lia quadrinhos românticos. I buy one once in a while, she said, but mostly I trade them. The comics titles she mentioned included Superman and Crime Does Not Pay. Eu compro uma vez que outra, ela informou, mas eu principalmente troco. Os títulos que ela cita incluíam Superman e Crime Does Not Pay. In fact, the story she recounted about the stolen bracelet was purportedly in Crime Does Not Pay, not a love comic, as Wertham stated.
Na verdade, a história que ela contou sobre o bracelete roubado estava nesse gibi Crime Does Not Pay, e não num quadrinho romântico, como Wertham disse. I would add that among the people who try to trace the comic stories that are referred to in the book, no one has found such a story. Também ressalto que quem tentou localizar essas histórias, quem pesquisou, Wertham tentou localizar essas histórias nos quadrinhos, não encontrou esse gibi. Vivian mentioned a couple of other publications, such as True Story, which was a women's magazine that had begun to cater to the interest of teenage girls. Importantly, these magazines were not comic books, although Wertham failed to make that distinction. Vivian citou outras publicações, como a True Story, que era uma revista feminina de contos que começou a se voltar para interesses das adolescentes. É importante ressaltar que não eram revistas em quadrinhos, mas o Wertham não fez distinção. She said she read something called romance. There were dozens of comic books that included romance in their titles. Was Vivian referring to one of those, or simply the genre of comics that was popular at that moment? Ela disse que lia alguma coisa chamada romance. Havia dezenas de gibis com romance no título. Vivian se referia a um específico ou só ao gênero de quadrinhos que fazia mais sucesso na época? All told, Vivian did not even identify herself as an avid comics reader, although both she and her stepmother stated that she had been a comics reader at a younger age. No geral, Vivian não se identificou como uma grande leitora de quadrinhos, embora ela e a madrasta tenham afirmado que ela lia desde pequena. According to various surveys conducted in the 1940s and 1950s, age 13, Vivian's age, was when many young people's comic book reading began to diminish. So it's not unusual that Vivian's own comic book reading had become largely opportunistic. Segundo vários levantamentos realizados nos anos 40 e 50, os 13 anos, que é a idade de Vivian, os 13 anos eram quando a leitura de gibis de muitas crianças começava a diminuir. Então não é nada inesperado que a leitura de gibis por parte de Vivian tenha virado algo, em grande parte, oportunista. Vivian mentioned trading comics in order to get them, and that was something that was common among children. And since it seems that Vivian may not have had much money of her own, it makes sense that trades were her primary means to acquire them. Trocar gibis era comum entre crianças e, como parece que Vivian não tinha muito dinheiro, faz sentido que as trocas fossem o principal meio para ela adquirir quadrinhos. Vivian noted that her stepmother did not want her to read comics because, quote, they interfere with my schoolwork. Vivian observou que sua madrasta não queria que ela lesse quadrinhos porque, abre aspas, eles interferem nos meus deveres no colégio. Comics reading was becoming less of an issue for her overall because, as her stepmother reported, Vivian wasn't reading so many comic books now because she has television. Ler gibi estava tornando-se um problema menor, contudo, porque, como sua madrasta informou, Vivian não estava mais lendo tantos quadrinhos porque agora tinha televisão. Richard is the final young person I want to introduce you to today. Wertham tells part of his story on page 158 of Seduction. Richard é o nome da última criança que quero lhes apresentar hoje. Wertham conta parte da história dele na página 158 de Sedução do Inocente. Calling him Gerald, Wertham described him as an 11-year-old boy who had repeatedly stolen from stores as part of a gang of older boys. Quote, one night after such an exploit, 2 policemen followed them. Gerald had a BB gun, turned around and shot at one of the policemen. He was charged with armed robbery. Chamando-o de Gerald, Wertham o descreve como um menino de 11 anos que fez vários roubos em lojas e fazia parte de uma quadrilha de garotos de mais idade. Abre aspas. Uma noite, depois de uma peripécia dessas, 2 policiais o seguiram. Gerald tinha uma arma de chumbinho, virou-se e atirou num dos policiais. Foi acusado de assalto à mão armada. Gerald, or Richard, stated that he felt prepared for his appearance in court because he had read about such things in comic books, where Wertham also claimed he learned contempt for the law. Gerald, ou Richard, declarou que se sentia apto para ir ao tribunal porque havia lido a respeito disso nos gibis, nos quais Wertham também dizia que ele aprendeu a ter desprezo pela lei. Richard is an interesting case because he was treated multiple times over a period of 3 years, 1950 through 1952, although, again, not by Wertham. Richard é um caso interessante porque ele foi tratado diversas vezes em um período de 3 anos, de 1950 a 1952, mas não pelo Wertham.
Richard was instead the patient of Wertham's colleague, psychiatrist Hilda Massey. Part of the reason Richard had been referred for treatment was his regular shoplifting and petty thieving. Richard foi paciente de Hilda Massey, psiquiatra e colega de Wertham. Parte do motivo pelo qual Richard fora conduzido ao tratamento foram os pequenos roubos que ele cometia com frequência. His records note, too, that he told lies, which make the wild stories he told of kissing girls, gang initiations, and stealing mail bags from train cars a little suspicious. Os registros também afirmam que ele mentia bastante, o que rende algumas suspeitas sobre os causos que ele conta, que beijava as meninas, que passou por iniciação nas gangues e que roubava sacos do correio nos vagões do trem. The story about shooting at a policeman with a BB gun? Richard was not the culprit. He didn't own a BB gun, although he wanted one. E essa história de ter atirado num policial com arma de chumbinho, o Richard não era o culpado, porque ele nem tinha uma dessas armas, mas falou que gostaria de ter. The shooter instead was a boy named Paul. Quem atirou foi um garoto chamado Paul. Richard, who was 12 years old at the time, was one of 8 other boys who was in the group that night. He purportedly was arrested the next day, along with the others, at school. Richard, que tinha 12 anos na época, estava entre 8 meninos naquele grupo naquela noite. Ele foi preso no dia seguinte, dizem, junto com todos os outros no colégio. There's no note in the case files as to the outcome of the court hearing. Richard told Dr. Massey that he felt most guilty about making his mother unhappy. Não há registro nas anotações clínicas sobre o resultado da audiência. Richard contou à doutora Massey que ele sentia culpa, principalmente por deixar a mãe insatisfeita. I want to add that in this era, almost all juvenile crimes like this were written up and reported in the newspaper. I have found no records of anything like this. Eu quero ressaltar que nessa época, crimes juvenis como esses apareciam quase sempre nos jornais e eu não encontrei nada a respeito desse. Maybe it's out there. Talvez exista, não sei. For Richard, comic books seem less an inspiration for poor life choices and more a means for engaging with the world. He stated that he was inspired to make things and to draw by reading comics. No caso de Richard, parece que os quadrinhos são menos uma inspiração para más escolhas na vida e mais uma maneira de lidar com o mundo. Ele afirmou que se inspirava a inventar, a criar coisas e a desenhar quando lia quadrinhos. He also made money selling comics, selling used comics. He reported that he sold coverless comics for 1 penny, 1 cent, and others for between 3 and 8 cents, depending on whether the cover was in good condition. Ele também ganhava dinheiro com quadrinhos. Ele informou que vendia gibis sem capa por 1 cent e os outros por entre 3 e 8 cents, dependendo de como estivesse a capa. In one of the interviews, he claimed to have 200 comics, although at some point his father threw away a stack of, quote, murder comics because he disapproved of them. Numa das entrevistas, ele dizia ter 200 quadrinhos, mas em algum momento seu pai jogou fora uma pilha de, entre aspas, gibis de morte, porque ele era contra. Richard's comic book anecdotes comprise only a small portion of his file. Although Wertham may have led readers to think of Richard as a crime comics reader, he actually was most fond of anything with Captain Marvel. As anedotas de Richard com quadrinhos abrangem uma pequena parte da sua pasta. Embora Wertham tenha levado os leitores a pensar em Richard como leitor de gibis de crime ou policiais, na verdade ele gostava mais de todos os gibis com Capitão Marvel. Of the 4 specific titles he mentioned, 2, Captain Marvel Adventures and Master Comics, were Fawcett titles that featured this popular character. Dos 4 títulos que ele citou, 2, Captain Marvel Adventures e Master Comics, eram séries da editora Fawcett que traziam este famoso personagem. He was drawn to this character because, quote, they are always fighting crooks. I like the way they do it. They are just ordinary people and they turn into someone strong. Ele se atraía pelo personagem porque, abre aspas, eles sempre brigam com os bandidos. Eu gosto quando eles fazem assim. Eles são gente comum e se transformam em gente forte. It's that quote from Richard, his fascination with ordinary people becoming superpowered, that stands out to me. Why? His case notes mention that when he was 8, some older boys took him into a field, forced him to take his pants down, and, quote, made him do things.
É essa citação, essa frase de Richard, do fascínio que ele tem por gente comum que ganha superpoderes, que mais se destaca para mim. Por quê? As anotações clínicas dizem que quando ele tinha 8 anos, meninos mais velhos levaram ele no mato, obrigaram a baixar as calças e, abre aspas, mandaram fazer coisas. Another note mentions boys urinating on Richard's face. Outras anotações dizem que os meninos urinaram no rosto dele. These two incidents may be the same. It's unclear from the notes. Several times he discusses how older boys terrorized younger ones, menacing them with knives, threatening them with beatings. Os dois incidentes parecem ser o mesmo, não fica claro nas anotações. Tem várias vezes em que ele discute como os meninos mais velhos aterrorizavam os mais novos, ameaçavam eles com facas, dizendo que iam bater neles. Perhaps, as Wertham conjectured, reading comic books led to Richard's thievery and arrest, but I believe even more than that, reading comics gave him a sense of hope. Talvez, como Wertham conjecturou, ler quadrinhos tenha levado aos roubos e à prisão de Richard, mas eu acredito ainda mais que ler quadrinhos lhe deu uma sensação de esperança. I chose these panels from a Captain Marvel story because Richard mentions this particular story in his interview. Eu escolhi esse trecho de uma história do Capitão Marvel porque o Richard menciona essa história na sua entrevista. Except the notes get it wrong. Só que as anotações erram quanto à história. He talks about a story where Savannah, who is the villain, has a gun that he shoots at people and it makes them stop reading. Ele fala que nessa história o Dr. Sylvana, o vilão, tem uma arma que ele atira nas pessoas e as pessoas daí param de ler. That's what the notes say. I think he was misunderstood by Dr. Massey because in the comic, Savannah shoots a gun and it stops people from eating. Very different from reading. Eu acho que ele se confundiu na entrevista. A doutora Hill se confundiu na entrevista porque o que o Dr. Sylvana tem é uma arma que faz as pessoas pararem de comer. As I mentioned, my early research and scholarship on comics focused on gatekeepers who attempted to regulate young people's comics reading. Como eu disse, minhas primeiras pesquisas sobre quadrinhos enfocaram os gatekeepers que tentam controlar como as crianças leem quadrinhos. Encountering the voices of real children like Ralph, Vivian, and Richard encouraged me to recenter my work. In the 7 years since I published my evidence of Wertham's falsifications, I have endeavored to reclaim the voices of young U.S. comics readers from the 1930s through the 1950s, the time of comics' peak popularity. Ao me deparar com as vozes de crianças de verdade, como Ralph, Vivian e Richard, eu tive um incentivo para mudar o foco do meu trabalho. Nos 7 anos desde que publiquei as provas das deturpações de Wertham, me esforço para recuperar as vozes dos leitores de quadrinhos americanos jovens dos anos 30 aos 50, o ápice da popularidade dos quadrinhos. I want to note, too, that while the differences between Wertham's accounts and the children's lived experiences may at times seem trivial, I believe that truth matters and fidelity matters when it comes to reporting these accounts. Eu ressalto que, embora a verdadeira experiência das crianças e os relatos escritos do Wertham pareça trivial, eu acho que a verdade importa. In my research, I found dozens of forgotten surveys, letters that young fans sent to comics creators, as well as the letters they sent to Wertham and members of the U.S. Senate. Na minha pesquisa encontrei dezenas de levantamentos já esquecidos, as cartas que fãs enviaram a autores de quadrinhos, assim como cartas que eles enviaram ao Wertham e a senadores dos Estados Unidos. I've begun documenting participatory activities such as creating fanzines, making comics for school newspapers, and using comic books as the basis for charitable social activities. Eu comecei a documentar atividades participativas, como criação de fanzines, criação de quadrinhos para jornais de colégio e uso dos quadrinhos de base para atividades de caridade ou sociais. I've also interviewed adults who were comics readers as children in those decades. Também entrevistei adultos que eram leitores de quadrinhos quando criança, naquelas décadas. This work has proved rewarding to me. The insights I've garnered have led me to begin writing a book, tentatively titled Comics in Youth,
how a mass medium transformed a generation. Esse trabalho se mostrou muito gratificante para mim. As perspectivas que eu recolhi me levaram a começar a escrever um livro cujo título provisório é Quadrinhos de Juventude, como uma mídia de massa transformou uma geração. We have much to learn about comics, mass media, moral panics, and participatory cultures if we spend time seeking out and listening to readers, both young and old. Temos muito a aprender sobre os quadrinhos, sobre mídia de massa, sobre pânicos morais coletivos e culturas participativas, se nos dedicarmos a procurar e ouvir os leitores, tanto os jovens quanto os velhos. There are abundant challenges, especially in studying historical readers, especially studying historical child readers, for whom evidence may exist in only the most ephemeral of forms. Há desafios abundantes, sobretudo ao estudar leitores históricos, leitores infantis, né, crianças que fazem parte de uma história antiga, para quem a evidência existe na forma mais efêmera. I hope that learning about 3 of the readers at the center of Fredric Wertham's lies has inspired you. I know that many readers' stories are here in Brazil waiting to be told. Espero que vocês tenham se inspirado ao saber mais sobre 3 desses leitores centrais às mentiras de Fredric Wertham. Sei que há histórias de muitos leitores no Brasil que ainda precisam ser contadas. Obrigada. Abrimos para perguntas? Sim? Desde Le Bon, passando por Adorno e Horkheimer, há um ódio sistemático à cultura de massa. A pergunta, esse ódio sistemático à cultura de massa, que vem também na escola de Frankfurt, é um ódio à cultura de massa ou um ódio à cultura do trabalhador? E nos Estados Unidos, isso é um ódio contra a cultura dos negros? So, if I understand the question, it's about the Frankfurt School and its influence on workers' rights and race relations. And it's very interesting because there have been some connections made between Wertham and the Frankfurt School, but I have found very minimal connections. He had a brief correspondence with Theodor Adorno. É interessante a pergunta, né, essa relação entre a escola de Frankfurt, direitos dos trabalhadores, né, e tensões raciais. Eu encontrei alguns links entre a escola de Frankfurt e o Wertham. Teve alguma correspondência entre o Adorno e o Wertham. I'd like to punch Adorno in the face. But I do want to say about the question of race. Wertham worked with the bishop at the church where the Lafargue Clinic met. He was African American. He worked with Richard Wright, the African American novelist, to help start this clinic. Wertham also was a witness in a hearing that helped school children be integrated, racially integrated. Sobre a questão de raça, o Wertham trabalhou com um bispo nessa igreja onde funcionava a Clínica Lafargue, que era um bispo afro-americano. Ele trabalhou com Richard Wright, um romancista, né, e ele foi testemunha numa audiência que ajudou com a questão da integração racial no país. The last thing I would say to that is I do think that there is, I don't know if you have the phrase here, in the US we would say white savior. Yes, I think there was a little of that, although he worked with many people who were African American at his clinics. Tinha alguma coisa de salvador branco, né, redentor branco nessa história, mas ele trabalhou sim com muitos afrodescendentes nessas clínicas. Gostaria especificamente essa correspondência entre o Adorno e ele, porque nos arquivos existe uma menção que eu encontrei, uma anotação de Adorno nos papéis enquanto tem uma pasta sobre o Marcuse, mas não tem nada sobre o Adorno. Qual que é
he'd like to know more about this correspondence between Adorno and Wertham. He looked at the documents as well. Just also something about Bertolucci. Érico, Yes. o Adorno era nada conhecido nesta época. Was mostly unknown in the world. So the two pieces I've seen with Adorno, there is one letter that's actually an essay, a short essay that's handwritten from Adorno to Wertham. São duas peças, dois documentos que eu achei relacionados ao Adorno. Um deles é um pequeno ensaio que ele escreveu à mão para o Wertham. Wertham also recorded almost all of his phone calls and conversations on little pieces of paper. O Wertham também gostava de registrar todos os telefonemas que ele recebia também em papeizinhos. And on one of those, he recorded being at a cocktail party with Adorno and having a conversation with him. E um desses papeizinhos fala de uma conversa durante o coquetel com o Adorno. That's it. É só isso. Eu faço em português. Parabéns pela pesquisa, né? E, embora o Wertham fez distorções, vamos dizer, acerca daquilo que ele ouviu, o grande vilão no mundo foi as seleções Reader Digest. Porque ela popularizou isso não só no Brasil, no mundo todo, no próprio Japão, onde morei também, a influência das seleções foi imensa. Então, assim, era a classe média, wealthy, eu não sei, que lia isso. Então, assim, por que as seleções vêm divulgar um trabalho que não dizia respeito, vamos dizer, aquilo, bom, se bem que é da moral, da sociedade, mas por que quadrinhos as seleções fez? Yes, Wertham distorted a lot of things, but the greatest of the story may be Reader's Digest, because they brought it to Brazil, they brought it to Japan, where she lived. And why did Reader's Digest got interested in comics? I have all these editions of Yes. Reader Digest She with has all this the attack. I don't have an easy answer, except to say that Wertham was persistent in wanting to get his ideas out, and he was often looking for opportunities to publish editorials or opinion pieces, to go on radio programs, to share his ideas. I think that that's a big part of how it ended up in Reader's Digest. But how No. desculpa. Não tem uma resposta fácil. Não tem uma resposta fácil, mas eu acho que parte dela é que o Wertham era insistente. Então ele sempre buscava espaços onde ele pudesse publicar um artigo opinativo, onde pudesse publicar matérias, participar de programas de rádio. Então tem a ver com isso. Talvez o próximo passo dela ver quem é que apresentou o Wertham para o Reader Digest, porque esse foi o momento da... Porque, senão, ninguém conheceria essa obra, a não ser os psiquiatras. E nós sofremos com tudo isso. Mas não é? Right. We can wish that were the real history. Podemos desejar que tivesse sido assim. I think that so early on in his anti-comics work, he worked closely with Judith Crist, who grew up to become a film critic in New York City, but she was a writer at the New York Herald Tribune during this period of her life. And she was well connected and knew a little bit how to get him into places, I believe. No início da carreira, o Wertham tinha uma ligação com uma futura crítica de cinema, Judith Crist. Né? E ela trabalhava no New York Herald Tribune. E eu provavelmente conhecia essa gente até chegar na Reader's Digest e apresentar o Wertham. One example of why I think Judith Crist is important in a way that people have not recognized. The very first statements Wertham made against comics were at a post office hearing in 1947.
Um dos motivos pelos quais eu acho a Judith Christie importante é que uma das primeiras manifestações anti-quadrinhos vem numa audiência sobre... sobre os Correios, né? Uma audiência sobre os Correios. And Wertham was there to provide support to the publisher of a nudist magazine, a naturalist magazine. O Wertham estava lá para prestar apoio ao editor de uma revista de naturalismo ou de nudismo. He introduced comics at that hearing as an example of things that were much worse, much more obscene than anything in the nudist magazine. E nessa audiência ele trouxe os quadrinhos como exemplo de uma coisa que era muito pior do que uma revista de nudismo. What I find interesting is that Judith Christ wrote about what he said about comics at that hearing. She didn't really write anything about the nudist magazine. O que eu acho interessante é que a Judith Christie, ao relatar essa audiência, ela acaba nem falando das revistas nudistas e fala mais de como o Wertham falava dos quadrinhos. So they seem to have had a connection early on that allowed her to begin to promote his ideas. Então acho que eles tinham um vínculo desde o início que ajudou ela a promover as ideias dele, a difundir as ideias dele. Bem, estamos adiantando a hora, então aproveitando que eu tenho o microfone na mão, então eu tenho poder. Eu queria fazer uma última pergunta. Você fez uma pesquisa que apontou muitas mentiras que o Wertham falou, mas eu queria te perguntar, você encontrou alguma verdade que ele falou? Ele falou alguma verdade? Yes, there is some truth, but I don't think that he was the person who identified the truth. I have some recent, a more recent paper, and I've begun to realize that Hilda Mossi and Gershon Legman are probably responsible in some form for maybe 70% of what's in Seduction of the Innocent. Now, that's a guesstimate. Sim, tem algumas verdades, mas eu acho que elas não vieram do próprio Wertham. Eu diria que uns 70% do que tem na Sedução do Inocente vieram mais da Hilda Mossi, the other doctor? Gershon Legman, né, que sim foram atrás dessas pesquisas, que levantaram esses dados. Gershon Legman was the author of the book Love and Death, which preceded Seduction of the Innocent. He was a folklorist. He described himself as a collector of sexual and erotic humor. Gershon Legman foi autor de um livro chamado Amor e Morte, Love and Death, e ele se dizia colecionador de... collector of? Erotic humor. Humor erótico. Colecionador de humor erótico. Yes. But Mossi, many of the cases that are in the records are actually from Hilda Mossi. Her typewriting and spelling, the typewriter is distinctive. It has some little quirks. Her spelling, she was also German. She often made mistakes and corrected them in a very particular way. So even if her name isn't on a document, it seems relatively clear, at least to me, that it came from her. Os documentos parecem muitos deles serem da Hilda Mossi, apesar de não terem o nome dela. Se percebe a ortografia dela, se percebe particularidades da máquina de escrever dela e da forma como ela corrigia os erros, né, que, por mais que não tenha o nome dela, acho que são dela nesses documentos que se dizem do Wertham. So, for instance, one of the most important, at least one of the most remembered parts of Seduction of the Innocent about Batman and Robin as a gay icon, those are Hilda Mossi's patients. Uma das partes mais lembradas da Sedução do Inocente, né, que fala do Batman e Robin como ícones homossexuais, vem das anotações dos pacientes da Hilda Mossi. Obrigado. Então, agradecemos muito a professora pela excelente palestra. Com isso,
nós encerramos o dia de hoje.